Bom dia, eu vou ler um texto para nós. Qual que é, amor? Salmos 139. Está escrito aqui. Tá bom. Eu tô rindo porque ele tá com cara de bravo para mim. Salmos 139, 1 a 10. Então. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Que lindo, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se com as asas da alvorada, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom dia. Pela graça de Deus, aqui estamos nós nessa manhã de domingo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela alimenta a nossa fé, como está escrito em Romanos 10, 17. Ela nos dá uma estrutura para que possamos romper as barreiras da vida, de fé em fé. E nós sabemos o que vence o mundo, de acordo com em 1 João, capítulo 5, versículo 4, é a nossa fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Amém? Ok. Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã. Obrigado, Elaine, pela leitura de Salmo 139, versículo 1 a 10. Amém. O título dessa mensagem é Não sabemos, mas Deus sabe. Não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo que está acontecendo em minha vida nessa manhã de domingo. Ele sabe tudo que está acontecendo na sua vida nessa manhã de domingo. Deus nunca é pego de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem um plano para as nossas vidas neste momento. Em Romanos capítulo 8, olha comigo aqui, versículo 26 e 27 está escrito: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe. O Espírito Santo intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos falar sobre isso, sobre os 3 gemidos aqui de Romanos capítulo 8, durante essa mensagem. Mas sabe, interessante para nós nessa manhã de domingo, é que Deus, na sua soberania, Ele nos move a orarmos uns pelos outros, não é verdade? Nós oramos uns pelos outros. E por motivos específicos, como saúde, proteção, finanças e muitas outras coisas, não é verdade? Mas nem sempre conseguimos entender o porquê de muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o porquê. Mas Deus conhece a necessidade de todos nós. O seu Espírito nos conduz a orar
pelos nossos amados irmãos. E, da mesma forma que ele te move e me move a orar um pelo outro, outros também oram, são movidos pelo Espírito Santo a orar por cada um de nós. E assim, Deus, na sua soberania, ele cuida de cada um de nós. Além do seu próprio Espírito, também intercede por nós quando nós nem mesmo sabemos como devemos orar. Sabe, amados irmãos, nessa manhã de domingo. Isso é o que eu encontrei na internet. Nessa manhã de domingo, eu gostaria que você pensasse um pouco comigo sobre isso. Porque muitos de nós, filhos de Deus, acabamos vivendo desesperados no nosso dia a dia por não entender o que está acontecendo conosco. E esquecemos que, mesmo não entendendo, nós temos um Deus soberano que entende. Naturalmente, não vamos entender todas as coisas, mas podemos descansar no fato que Deus entende e tem uma provisão para cada um de nós. Também não sabemos os porquês das tribulações em nossas vidas, mas Deus sabe e tem um plano para cada situação que vivemos, ou estamos vivendo, ou que viveremos no futuro. Muitas vezes não sabemos nem orar como convém, mas Deus sabe e nos direciona por meio do teu Espírito que em nós habita. Olha, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar muitas vezes, mas Ele conhece. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, fala que Deus tem um plano para nossas vidas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas o seu Espírito, que nos selou, de acordo com Efésios 4, 30 e 31, esse mesmo Espírito perscruta, no versículo 11 de 1 Coríntios 2, perscruta as profundezas de Deus. É o mesmo Espírito. Então, quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, há uma conexão real e imediata. O Espírito Santo que nos conhece, que sabe a nossa estrutura, que sabe o que nós estamos passando, perscruta as profundezas de Deus e intercede por nós. Quando nós nem mesmo sabemos como devemos orar. Ele ora por nós. Só Deus sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida, porque Ele é eterno e nunca é pego de surpresa, assim como o seu amor por nós. Nossos planos, às vezes, são falhos, e nós sabemos disso, não é verdade? Mas os de Deus são perfeitos. Quando queremos que os nossos desejos prevaleçam acima dos planos de Deus, é como se estivéssemos ignorando o melhor que Deus tem para nossas vidas e desejando somente o que nos agrada. O nosso plano é falho. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra. Em 1 Crônicas, capítulo... Olha lá, 1 Crônicas comigo, 29. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Está escrito. 1 Crônicas 29, versículo 12 e 13. Está escrito. Primeira Crônicas 29. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. No versículo 11,
Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o teu reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Uau! Olha que versículos lindos de 1 Crônicas 29. Deus está atento a todas as coisas. Ele sabe de tudo que há de acontecer. Tudo está debaixo do seu poder. E nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Em Isaías capítulo 40, nós vamos voltar aqui em 1 Crônicas, mas Isaías 40 fala da grandeza do nosso Deus. Eu já falei sobre isso algumas vezes, em algumas mensagens. Em Isaías 40, versículo 18, está escrito: com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Olha, o nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, ele é soberano em todas as coisas, ele é eterno, ele é grandioso, ele dá vitória, na sua mão está o enriquecer, o empobrecer, ele pode fazer o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos. Hoje e agora, nós não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe e ele tem um plano, um propósito para as nossas vidas. Hoje, dia 6 de abril de 2025, ele tem um plano para as nossas vidas, ele sabe a nossa estrutura e ele conhece o que estamos passando neste exato momento. Como Davi disse em Salmos 31, versículo 7, eu vou glorificar, eu vou alegrar no Senhor meu Deus, porque ele sabe, ele conhece as minhas aflições, ele vê as minhas aflições, ele sabe as minhas angústias, ele conhece, ele vê as minhas angústias e ele sabe, ele conhece as minhas aflições. Este é o nosso Deus. Ele conhece as nossas aflições e ele vê as nossas angústias. E ele tem um plano para as nossas vidas. Isso foi Davi que disse em Salmos 31, versículo 7. Este é o nosso Deus. Nada passa despercebido diante dele. Com quem comparareis a Deus? Isaías pergunta aqui no capítulo 40, versículo 18, mas no versículo 12 fala que o nosso Deus, ele mediu os céus a palmos. Ele mediu os céus a palmos. Nós sabemos como o nosso universo é imensurável. As estrelas incontáveis. Tem lugar que só a nossa galáxia, se fosse de um lado ao outro, a 300 mil quilômetros por hora, levaríamos 100 mil anos. E tem centenas de milhares de galáxias nesse universo. E aqui no versículo 2 fala que Deus mediu os céus a palmos. Deus conhece cada estrela pelo seu nome. O nosso Deus é grande. No versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou com o seu conselheiro o ensinou? Versículo 14, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? As nações são como um pingo que cai do balde. Imagina um pingo de água que cai no balde. Um pingo de água, né? Tem milhões de moléculas formadas por bilhões de átomos, todos iguais. Deus nos amou de tal maneira que ele se fez uma molécula daquela, foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com a coroa de espinho, pregado na cruz, por amor a cada um de nós. A grandeza de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Com quem comparareis a Deus? Ele conhece todas
todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Ele conhece o que está acontecendo no nosso Brasil, na América Latina, na América do Sul, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Ele sabe o que está acontecendo em todos os continentes. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes ficamos espantados com as notícias que chegam até nós, mas nada passa despercebido diante do nosso Deus. Nada. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. E Ele nos sonda, Ele nos conhece. Como Elane leu aqui no início. Ele nos sonda, Ele nos conhece. A palavra ainda não chegou na nossa língua. Deus já sabe cada uma delas. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. E nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, selados pelo Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus e intercede por nós, quando nós nem mesmo sabemos como devemos orar. Em 2 Crônicas 16, agora nós tínhamos lido 1 Crônicas, agora 2 Crônicas 16, está escrito, versículo 9, 2 Crônicas 16, versículo 9, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste localmente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Aqui, o profeta falando para Asa, rei de Judá, né, que o rei da Síria tem procedente loucamente e ele vai ter problema. Aqui, perdão, Asa é repreendido por Deus. E Asa andou nos caminhos de Deus. Asa, rei de Judá, foi repreendido. É porque você estava em Crônicas 20. 2 Crônicas 16 agora. Né? Que Asa, ele andou no caminho de Deus, mas ele pisou na bola a fazer aliança com o rei da Síria. E foi repreendido por Deus por isso. Né? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, sabe? Todas as loucuras, igual na política acontece aí, nós estamos vendo. Ah, não, Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Deus passa os olhos por sobre todas as coisas. Deus conhece o coração do ser humano. E Asa aqui, ele tinha andado no caminho de Deus e ele aqui fez uma aliança com o rei da Síria e Deus repreendeu ele. Olha, vai ter guerra contra ti. A chave ali que Deus olha toda nada passa despercebido diante de Deus. Salmo 139. Igual Salmo 139, versículo 1 a 10. Isso, e Hebreus capítulo 4, versículo 3. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Tudo. Deus mostra a sua força para aquele cujo coração é totalmente dele. É exatamente isso que está dizendo em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Ele mostra a sua força para aquele cujo coração é totalmente dele. Somos seu povo, lavados pelo sangue de Jesus, propriedade exclusiva de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos parte de um povo lavados pelo sangue. Lavado pelo sangue. Para onde fugiremos da tua presença? Elane leu nessa manhã. Para onde me ausentarei? Se subo aos céus, lá estás. Se vou no mais profundo abismo, lá estás também. Os seus olhos estão atentos a todas as coisas. Este é o nosso Deus. Não há comparação, Isaías diz, em Isaías 40, 18. Com quem comparareis a Deus? Deus é fiel e sabe todas as coisas. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 a 4, está escrito. Deuteronômio, capítulo 32.
versículo 1 a 4, está escrito, Moisés disse, inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Este é o nosso Deus. Com quem comparareis a ele? Com quem comparareis a Deus? Salmos 89. Salmos 89. Versículos 8 e 15. Está escrito. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, quem é poderoso como ti, Senhor? Deus dos exércitos. Versículo 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da sua presença. Bem-aventurados, o vivas de júbilo, que conhece os vivas de júbilo e anda na tua presença. Este é o nosso Deus, ele é a nossa rocha e conhece o nosso andar e o nosso pensar. Ele nos guia através do seu Espírito e nos move dentro do plano que ele tem para cada um de nós nessa semana de abril. Segunda semana de abril, de 2025. Deus conhece tudo que está acontecendo conosco neste momento. Salmo 119, versículo 50, fala que o que nos consola na nossa angústia é que o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra, Senhor, me dá um ânimo novo, me dá uma energia nova para seguir de fé em fé, de cabeça erguida. Aqui em Romanos 8, eu falei mais cedo, que revela sobre 3 gemidos. Romanos capítulo 8 fala sobre 3 gemidos. O primeiro, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Olha, toda a criação geme e suporta a angústia até agora. O segundo gemido está aqui também, capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A criação geme, nós gememos, e o terceiro gemido aqui de Romanos 8 é o versículo 26 que nós lemos no início. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, os 3 gemidos aqui de Romanos 8, a criação geme, nós gememos diante das angústias que passamos, e o Espírito Santo geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No capítulo 8, versículo 18, está escrito, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento, mas às vezes não entenderemos os porquês de tantas pressões que nos afligem, mas Deus sabe, e elas fazem parte do trabalho de Deus para nós neste momento. E o trabalho de Deus em nossas vidas
a maioria das vezes envolve outras pessoas. Isso porque o que ele está fazendo hoje em nós impacta outras vidas, assim como também o que ele está fazendo na vida de outros irmãos pode impactar nossas vidas no momento. Todo sofrimento antecede a um livramento de Deus. Mesmo que cheguemos ao desespero, podemos descansar no fato que o Senhor está agindo em nosso favor. Podemos acreditar, caminhar por fé e descansar na sombra das suas asas. 3 coisas que precisamos estar conscientes para não desistirmos: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o amor, o maior deles é o amor. Deus é poderoso para mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. Que possamos sempre correr a corrida que nos está proposta, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. A fé, a esperança e o amor. Tem muitos de nós, filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, que estão andando sem fé nesses dias, porque não estão alimentando a palavra de Deus. Estão vivendo sem esperança, porque esquecem que o Deus que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é poderoso para concluir a boa obra que iniciou na sua vida. E ele é o Deus de toda esperança, como está em Romanos capítulo 15, versículo 13. E o amor nas suas vidas se esfriou. Estão tentando convencer que precisa fazer algo além do que já foi feito na cruz do Calvário para ser aceitos por Deus. O amor de Deus não exige nada em troca. É incondicional e foi revelado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar deste amor hoje e agora. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Deus nos ama incondicionalmente, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem espada, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus. Como está escrito em Romanos 8, versículo 35 e 39, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Em Salmos 32 está escrito, Salmos 32, versículos 8 a 10, está escrito, Deus disse, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, que deves seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra forma não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha só, Deus diz, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir debaixo das minhas vistas. Não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe. E Ele nos instrui debaixo do seu olhar, debaixo das suas vistas. Não sejamos como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto. Né? Lembra aquele gancho de ver que entra na boca do cavalo e a pessoa puxa para cá, vai para cá, puxa para o outro, ele vai para o outro lado, puxa os dois juntos, ele freia. Não seja como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto. Os que andam no seu próprio caminho estão sujeitos à ruína, a sofrimentos. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia do Senhor, do nosso Deus, o assistirá. E misericórdia
É Deus não me dando o que nós merecemos. É Deus não me dando o que eu mereço. Às vezes mereço juízo, mas Deus me dá graça e mais graça. Amém? Ao confiarmos no Senhor nosso Deus, podemos descansar na sua misericórdia, que nos assistirá em todos os momentos das nossas vidas. Estamos debaixo do olhar atento de Deus. Ele nos guia e nos fortifica para que possamos submeter a sua palavra, conhecendo a sua fidelidade, o seu cuidado, a sua proteção, o seu direcionamento em cada detalhe das nossas vidas. E se essa é a sua realidade essa semana, você está em desespero, você não sabe o que fazer, corra para Deus, em nome de Jesus, busque a sua presença, porque Deus, ele vai te orientar, Deus vai mostrar o caminho que deve andar, e Deus te auxiliará na sua decisão. Então, não permita que o inimigo tome vantagem anulando a sua fé, mas alimente-a com a palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo interceda por você com gemidos inexprimíveis. Mesmo que nós gememos por causa dos problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas de relacionamento, sabe? Nosso corpo geme, mas o que está aguardado para cada um de nós, nosso futuro é esplêndido, é algo maravilhoso, porque o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para nossas vidas hoje. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos orar, mesmo quando não entendemos todas as coisas, Deus entende, mesmo quando não sabemos o que vai acontecer, nós podemos descansar, porque Deus sabe tudo que vai acontecer, e Ele está sempre à frente de cada um de nós, em tudo que passamos. Jeremias 32, 27. Jeremias 32, versículo 17. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa resolver? Talvez você esteja perguntando essa semana, há algo demasiadamente difícil que Deus não possa resolver na minha vida essa semana? Deus pode, porque para Deus nada é impossível. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Eu li no início. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até ver as profundezas de Deus. O mesmo Espírito que nos selou, que conhece a nossa estrutura, que conhece nossos pensamentos, que conhece cada palavra, mesmo que ela nem chegou na nossa língua ainda. Como está escrito em Salmo 139, versículo 1 a 10. Esse mesmo Espírito que nos selou, perscruta as profundezas de Deus. E Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o agente que nos orienta no caminho que devemos andar. E não somente isso, mas também nos orienta nas nossas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, Deus tem um plano para as nossas vidas neste tempo. Nada acontece por acaso. Ele é soberano, Ele nos sonda e nos conhece. A palavra ainda não nos chegou na nossa boca e Ele já sabe. Em qualquer lugar, Deus é presente conosco, nos assistindo em misericórdia. Ele que nos conduz para que sejamos instrumentos valiosos em suas mãos, dentro do plano perfeito dele, e também ele tem prazer de nos usar na vida de outros irmãos. Ele é poderoso para cuidar de cada detalhe das nossas vidas, e ele está no controle de tudo. Por isso, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei? Nós que somos nascidos de novo, fomos selados do Espírito Santo. Em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer situação que nós estivermos passando, Ele está conosco. E Ele intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos como orar. Ele ora por nós. Não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe. Não entendemos todas as coisas, mas Deus entende. Então, vamos correr para Deus, descansar debaixo das suas asas. Vamos buscar refúgio no Senhor nosso Deus.
Vamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de ter um tempo de devocional. Alimente a sua fé. Seja um guerreiro da fé. Porque como guerreiro da fé, você vai ser mais que vencedor. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5:4. Amém? Aleluia. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, ou você ficou sabendo que um povo subiu na terra, um grande povo, e você ficou para trás, e está assistindo essa mensagem agora, saiba que Jesus é o único caminho, e é a única verdade, e o único meio de chegar até Deus. Hoje, antes que aconteça o arrebatamento da igreja, antes que esse povo suma aqui na terra, você tenha a oportunidade e tem o privilégio de fazer parte de um povo selado pelo Espírito Santo, que tem a garantia de vida eterna com Deus. Mas, pastor, como eu posso ter essa certeza? Onde eu posso? O que eu faço? Não devemos fazer nada. É de graça. Em Efésios 2, 8 a 10, fala que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Mas como assim? Todo ser humano sente um vazio no seu coração. Romanos 3, 10, não há um justo sequer, todos fizeram inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem. Há um vazio no coração humano, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi pregado na cruz, o seu precioso sangue derramado ali, uma única vez, como está escrito em Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, Hebreus 10, 14, uma única vez para sempre, pelos pecados de toda a humanidade, como está escrito em 1 João 2, 2. Ele morreu a sua morte, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está afirmando, será salvo. Se você gostaria de ter essa salvação, essa vida, a garantia de vida eterna. Jesus disse em João 1,12, o apóstolo João disse em João 1,12, a todos que o receberam a Jesus, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você gostaria de ter esse título, Filho de Deus, é pela graça. Você e eu, nós não merecemos. E a única coisa que você precisa fazer é confessar Jesus como seu Salvador, crendo no que ele fez na cruz por você. Então, se você gostaria, ore comigo agora, onde você está. E como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e um dia muito em breve voltará para me buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Entre no meu coração, me dê uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa semana possamos estar conscientes que Deus conhece. Vou ler um versículo lá, Salmos 31, versículo 7. Davi disse: eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade, pois tem visto a minha aflição e conhecestes as angústias da minha alma. Então, Deus, ele conhece
Ele conhece As angústias. as nossas angústias. Ele vê a nossa aflição. Nada passa despercebido diante do nosso Deus. Mesmo quando nós sabemos o que vai acontecer, devemos descansar no fato que Deus sabe. Mesmo não entendendo, Deus entende. Que possamos ter uma semana abençoada, que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, suas finanças, sua saúde, seu caminhar durante essa semana, que você seja mais que vencedor nos detalhes da sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.